Bom, vamos conversando aqui, pessoal, por enquanto. Boa noite, obrigado aí por participar, para vocês entenderem um pouco mais do nosso projeto, do nosso intuito hoje. A gente vai falar um pouco sobre roteiro de operação. Na live anterior a gente falou sobre BOM, né, que é o Billing of Materials, que é a lista de materiais, desde a evolução do MRP, né? A evolução do ERP passa pelo MRP, não sei se vocês sabem, né? Toda a evolução do produto, ele vem... Primeiro começou por controle de materiais, todo esse processo, entendeu? Para depois evoluir isso para um MRP, né? E depois para MRP2, depois para CRP, que é controle de máquinas, carga máquinas, até a indústria 4.0, que é a evolução de todo esse processo, né? Então, o ERP, ele nasceu da necessidade de controle de materiais. Então, o ERP não veio primeiro, quem veio primeiro foi o controle do planejamento da produção, né? E depois disso é que teve a junção para se controlar outras áreas da fábrica, outras áreas aí, entendeu? Essa é a ideia do projeto, né? Já que estou falando aqui com o Willy, né? Então, se apresenta aí, Willy, por favor, para a turma. Opa, se apresento sim, boa noite, né? Me chamo Willy, trabalho aí com Proteus aí há uns 4 anos, vamos dizer assim. E hoje eu atuo com a parte de back-office, né? Uhum. Analista de sistema Proteus. Legal. Você é da região aí de Goiás, né? Goiás. Isso. Goiás, é. É uma franquia, é isso, né? Que você falou? Isso. Uhum. Entendi. Legal. E você fica em N1, N2, N3? Como que é hoje? Hoje eu tô no N1, né? Tá. Desenvolve? Não, ainda não desenvolvo não, mas pretendo. Ah, legal. A gente tem a nossa formação Escola Ninja DVPL também. Bastante coisa legal. Mas pretendo sim. Bacana. Vamos evoluindo aí. Isso. O próximo, quem quer falar? É o Carlos, Elson, Davi. Eu posso falar aqui. Tudo bem, Carlos? Opa, tudo bom, pessoal? Boa noite aí. Boa noite. Eu sou o Carlos, eu trabalho com Proteus. Esse é o meu 6º ano, já vai fazer 6 anos já que eu trabalho com Proteus, back-office também. Trabalhei muito tempo com Helpdesk, atendendo a parte ali toda de back-office e infra também das empresas. Uhum. E atualmente eu estou trabalhando agora numa implantação do sistema TOTS por completo, né? Não só o Proteus, também como o RM, TOTS Transmit, outras integrações, né? Uhum. E estamos aí. Já fiz alguns cursos já, alguns cursos do Ninja. E Que legal. tô aqui, mas para aprender com vocês também, né? Todo mundo. Você é da área de desenvolvimento? Não tanto, eu não sou mais muito Tá. desenvolvimento, mas eu desenvolvo um pouquinho, sim. Legal. Bacana. Seja bem-vindo, cara. Maravilha. Davi? O Elson? Oi, boa noite. Tudo jóia? Tudo bem? Eu já sou macaco velho um pouquinho da área, né? Trabalho na área de tecnologia há mais de 30 anos aí. Já fui gestor de serviço da TOTUS, desenvolvo também um pouquinho a DVPL, conheço os módulos, quase todos, né? Só que do Mato Grosso, Cuiabá. Que legal. E, e aí assim, estou sempre de olho, né, acompanhando, né, sou gestor de algumas empresas que têm sistema TOTS, né, então tem algumas que têm Proteus, tem algumas que têm RM. Aqui em Mato Grosso eu fui representante né, a empresa que é TOTS hoje aqui, eu fui um dos fundadores, né, e iniciando inicialmente com RM, né, depois fomos migrando
a microfilha, e aí quando houve a fusão lá, aí a gente ficou com com RM, microfilha, e depois foi entrando as outras franquias, né? Mas eu trabalhei muito tempo na área de infra também, lá no passado, né? Então, um cara meio genérico, assim, né? Ah, que legal. Tem uma visão um pouco generalista do processo, mas conheço bem, tá? Parte de material, trabalhei bastante tempo, ali na parte de controladoria. Então, Hum, sou um cara assim, com conhecimento genérico. Geralmente, eu atuo nos projetos, né, na área de coordenação, acompanhamento, né, de implantação, que mais aí legal. na parte de gestão, né? Mas se precisar, de vez em quando, quando eu vejo que está precisando, eu boto o dedinho ali no DVPL e vamos embora, né? É, bacana. Seja bem-vindo, Elson. Sirlene, Boa noite, mestre. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Conte um pouco Eu, sobre você para a turma aí. bom, eu sou a Silene da Conexão Saber. Eu acho que se vocês estão no consultor diferenciado, volta e meia, eu passo lá anunciando o curso. Eu e o Ninja somos parceiro de cursos, né? Eu tenho turma de back-office, toda a parte técnica, mais back-office, mais controladoria. E o Ninja participa também. Nós, em 1 ano e meio, passamos de 100 alunos formados. Todas as turmas, graças a Deus, teve alunos que foram contratados por consultorias, por empresas, para a parte de suporte. E estamos aqui agora com a 7ª turma. E em junho começamos a 8ª turma, que daí é controladoria. Então, estamos aí, graças a Deus, feliz. E o pessoal tem correspondido, tem participado. Ontem nós tivemos aula do novo fluxo de compras, e assim vai. Então, nós somos bem parceiros e nos propomos, né, a gravar aula, montar curso com bastante detalhes, né, para trazer gente para o mercado de trabalho, porque o Que mercado está necessita, muito né? Tem carente. bastante. O Necessita mercado gente. está muito carente É, de novos profissionais. E para quem não quer ser consultor, ser usuário-chave dentro da empresa, melhorar a performance, a própria otimizar o tempo, melhorar processos, também é excelente, né? Então é isso aí. legal, Sirlene. E agora a gente lançou também o essencial, né? Isso, nós lançamos o essencial para o usuário, que não tem parte técnica, né? E aí, com um valor bem acessível, fizemos o pacote de 8 módulos e de 4 módulos. Daí, os usuários, que mais operação, né? Eles escolhem quem quer fazer todos os módulos, quem quer só fazer uma parte. E temos aluno ali que, inclusive, anteriormente já participaram da aula do novo fluxo de compras, né? Uhum. Que daí aulas de rotinas novas do 2410 a gente está fazendo ao vivo com esses alunos do Essencial, para que eles já fiquem a par das novas rotinas também. Legal. Bacana. Acho que caiu alguém aqui, acho que o Adriano que saiu. Tá. O Adriano caiu. É, vamos ver se ele volta aí. Mas a ideia, pessoal, é isso aí. A gente sempre vai ter lives também, conscientizar mais o mercado da necessidade, porque a gente vê, como a Silene falou aí, né? Sempre está precisando de pessoas novas para o nosso mercado. E que eu falo muito da indústria 4.0, a gente tem várias formações para a nossa indústria 4.0, né? Então, dentro da nossa indústria 4.0, a gente tem N formações aqui dentro, né? Então, como a Silene falou, até a gente tem aqui a formação Escola Ninja DVPL, né? A gente tem consultores para analistas Proteus, controladoria. A gente está criando várias formações aí, logística de transporte, estamos na 2ª turma agora, gestão de frotas está na 1ª turma.
Manufatura vai entrar a primeira turma agora. A gente vai ter gestão de capital humano, depois vai ter de varejo, gestão de contratos, TCO. A gente vai tendo várias turmas. A ideia é a gente sempre trabalhar a nossa indústria 4.0, né? Que é toda a indústria, desde a engenharia de produtos até a evolução do nosso mercado, até o Siscomex, né? Até o Cigaec e tudo, né? Isso é a indústria 4.0. E fora isso, a gente tem a indústria 4.0 e mais IA, hoje, né? Inteligência artificial. Então, está sendo evoluído para uma indústria 5.0. Está falando do início da conversa aqui, como que nasceu o RP, né? O RP, ele nasceu da evolução de um MRP. Então, a empresa, primeira coisa, em 1960, por aí, ela começou o controle dela sendo a parte operacional. Então, começou trabalhando a parte do MRP. E depois que ela foi evoluindo cada vez mais para o ERP. Então, primeiro veio o MRP, aí depois veio o ERP, né? Então, primeiro vinha o controle de materiais, o BOM, que é Bill of Materials, depois o MRP, que é a necessidade de materiais, depois a necessidade da produção, e até a evolução da carga máquina, e agora a indústria 4.0, né? Que é toda essa integração, que é o TOTUS-MES, que é o Manufacturing Execution System, que é toda a integração do sistema com os sistemas que eu vou mostrar aqui do PPI, multitask, né? Então, as empresas estão usando bastante. A gente está homologando pessoas, a TOTUS, né? Está homologando pessoas através das consultorias homologadas para poder atender esse mercado, que é bem grande também do MES, que é o Manufacturing Execution System, que é a integração do chão de fábrica com o nosso produto. Então, exemplo, se a máquina tem algum problema, você vai ter que abrir uma manutenção desse ativo, já vai para o nosso manutenção de ativo. Então, você integra isso via MES, o MES vai avisar que tem que parar aquela máquina. Ou a gente fez uma manutenção programada na máquina, fez uma manutenção programada, você vai e para a fábrica com aquela manutenção programada. Então, isso é o PPI Multitask, que é a evolução da produção nossa, entendeu? Da integração. Então, todo esse legado, a gente chama hoje da manufatura, desde a engenharia de produto, que a gente falou na live anterior, que, aliás, está disponível para quem já comprou a formação completa, já tem lá dentro da nossa plataforma, todas essas lives estão lá disponíveis, né? Que essa aqui, ela não vai ficar gravada, vai ficar gravada para os alunos, tá? Como bônus. Então, a gente tem toda essa evolução aí, ok? Então, dentro da nossa formação aqui, a gente fala o que sobre a parte do roteiro de operação, né? Então, o que é um roteiro de operação que a gente vai falar? Deixa eu... Estão enxergando? Tudo ok? Está enxergando, pessoal? Deixa eu fechar. Sim, sim. Uhum. Legal. Então, a gente vai falar sobre o roteiro de operação, né? O que é um roteiro de operação? Né? Porque a primeira parte que a gente falou da nossa live, a gente falou sobre a parte o BOM, que é a gente fala o BOM, que é o Bill of Materials, que é só a lista de materiais, tá? A gente começou, a primeira live foi sobre isso daí. E agora a segunda live que eu estou fazendo é sobre o roteiro de operação. Então, qual o impacto do nosso roteiro de operação dentro do equipamento, do que você está fazendo, né? O exemplo aqui é um pendrive que a gente está fazendo, tá? Boa noite. Boa noite, Madeleine. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Gostaria de se apresentar para a turma, hein? Claro. Bom, boa noite, meu nome é Vanderlei, eu trabalho com a DVPR de Proteus já desde 98. Estamos aí na batalha com vários desafios para esse ano de 2025. Espero que todos estejam bem, com saúde, e nós possamos ter um grande aproveitamento nessa noite de hoje. Legal. Seja bem-vindo.
Muitíssimo obrigado. Que região você fala? Eu falo aqui de São Paulo, São capital do Paulo Norte, mesmo. Ah, tá. próximo da mantenedora Totos, Na Brasileme. pertinho aqui da Brasília. Faz tempo que eu não vou aí, porque agora é tudo remoto. Mas parece que vai Eu ter não tenho projeto para jeito, voltar aí. eu não tenho jeito, tenho que vir para cá, porque moro para cá, não tem solução. Legal. Seja bem-vindo. Obrigado, meu querido. Então, a gente estava falando aqui sobre o roteiro de operação, né, o que impacta diretamente na nossa produção. Então, primeiramente, uns avisos para vocês aí, para você não perder nenhum conteúdo nosso, eu vou deixar um link aqui no chat, tá? Que aí vocês entram na nossa newsletter, quem quiser, vai ganhar um e-book de presente e você vai poder sempre ter conteúdo, sempre acesso, novidades, coisas exclusivas, a gente geralmente joga na nossa newsletter, nos nossos grupos, tá? Tem a página da formação, né, que é onde eu estou lá dentro da formação Proteus, que é a nossa página de vendas do produto, com cupom, tá? A gente está com cupom de 40%, tá? Eu também vou deixar para vocês aí alguns recadinhos. Aqui a gente tem sobre a nossa live, né? Aqui é onde é que a gente está vendo agora a nossa apresentação, que é essa parte aqui do Hotmart Club. Então, dentro do Hotmart Club é o que vocês vão ter acesso a todos os nossos conteúdos, tá? Então, todo o nosso conteúdo, ele acontece aqui dentro do nosso Hotmart Club. Os cursos que vocês têm acesso, os cursos que vocês têm aqui, uma vitrine aqui de tudo que a gente tem de conteúdos. Okay? Então, a gente tem aqui, que eu estava falando, né, sobre as formações que a gente tem, o nosso site aqui, todas as formações que tem para destravar o seu próximo nível, tá? Qual o seu diferencial para o nosso mercado hoje, né, que a gente fala que sempre tem que evoluir muito em relação ao nosso mercado. Aqui a gente tem o nosso site também, ok? Então, você vai evoluindo aí dentro dos nossos projetos. Então, aqui, deixa eu pegar aqui. E aí a gente estava falando aqui da nossa formação aqui, tá? Estava falando ali do roteiro de operação. Voltar lá no roteiro. Então, aqui a gente tem... Está falando sobre o nosso roteiro de operação aqui. Algumas postagens que eu fiz, que é sobre a informação nossa aí, do nosso roteiro, tá? E aqui a gente tem o PPI Multitasking, tá? O que é o PPI Multitasking? Deixa eu copiar, porque senão ele fecha a página aqui. A ferramenta do PPI Multitasking, então, a nossa ferramenta do PPI Multitasking, né? Vocês conhecem o MES, Manufacturing Execution System? Quem conhece, dá um joinha aí. Alguém conhece? O que é o PPI Multitask? Quem não conhece, o joinha para baixo ali, ó. Por essa nomenclatura eu não conheço, Rogério, de verdade. Uhum.
O Manufacturing Execution System é o TOTUS MES dentro do Proteus, né? O que é? Você faz a integração do chão de fábrica com sistemas, né? Então, você integra todo o sistema. Tem a ferramenta do PPI Multitask, tem essa ferramenta aqui, né? Então, o que é essa ferramenta aqui? A evolução dela, né? Em 88 foi feita essa ferramenta, tá? Então, tem uma evolução dela, Multitask Automação, PPI Multitask, aí a TOTUS entrou em 2015. A TOTUS comprou uma participação nessa ferramenta PPI Multitask para integrar o nosso chão de fábrica, ok? Em 2019, a VEG entrou e comprou participação dela também, dessa ferramenta. Não sei se quanto que ela comprou aqui, mas ela é um grande acionista dessa ferramenta aqui. Então, depois disso, evoluiu muito a necessidade da ferramenta no nosso mercado, tá? E agora que a gente está no lançamento da nova plataforma MES 4.0, que é essa ferramenta aqui. Então, a gente fala um pouco aqui sobre a indústria 4.0, o que é uma indústria 4.0, a evolução dela, a maturidade da indústria 4.0, né? Que eu falo sempre, desde a engenharia de produtos até o controle da fabricação, manutenção de equipamentos, carga-máquina. E aqui a maturidade da indústria 4.0, como que ela foi crescendo, onde a gente está hoje, né? Então, existem processos de melhoria na ferramenta, que é da parte da ferramenta, agilidades com tecnologia 4.0. Então, o que é a ferramenta? Ela vai controlar equipamentos, ela controla toda essa parte de materiais, produção, qualidade, manutenção. Então, a indústria 4.0, tá? Gestão de ativos, gestão de energia, melhoria contínua, IoT, IA, anomalias, relevâncias, predições. Então, a gente tem todo esse controle. Então, a gente começa o quê? Desde o bom, que é o Bill of Material, e vai evoluindo até a indústria 4.0, tá? E quais são as nossas formações que passam por isso? Praticamente todas, né? Porque o back-office é o carro-chefe aí, que é a Sirlene, que comanda aí a nossa formação, né, da Conexão Saber, nossa parceira de negócio. Então, ela faz a parte da back-office, depois controladoria. Né? Back-office seria o quarteto fantástico nosso, né? Estoque, compras, faturamento financeiro. Depois a gente evolui para a controladoria. Só que a empresa precisa do lado de materiais, porque é uma indústria, né? Então, ela vai para o lado de materiais. Aí, sim, do lado de materiais, você tem desde a engenharia de produto até importação e exportação, né? Então, a formação, eu vou mostrar, tem bônus para vocês sobre o MES, a indústria 4.0, né? Então, essa plataforma aqui é tudo que ela trabalha, que é o overall equipment, quer dizer, qual a produtividade real do equipamento, considerando as paradas, apontamento de perda, apontamento de paradas, tudo de equipamento, setup. Então, você vai tendo o quanto que realmente é a eficiência do seu equipamento ali, da sua máquina, do seu maquinário. Então, essa ferramenta controla tudo isso. Dentro do Proteus, você tem o TOTUS MES, que é integrado essa ferramenta, nativa, já é integração nativa com a ferramenta. Então, se eu coloco, sei lá, o meu manutenção de ativo falou que vai ter que parar o equipamento essa madrugada para fazer manutenção. Eu tenho que mandar para cá essa integração vai parar o meu equipamento, ok? Para o quê? Para entrar nas estatísticas, nos KPIs, MTBF, MTTR, que são nomenclaturas aí dos equipamentos, né? De paradas, tudo. Então, o PC Factory, né, que antes era PC Factory, depois ele passou para MES 4.0, ele tem todo esse equipamento, tem o cockpit do operador, dashboard, integração com o Proteus. Então, cada equipamento, como entrou a VEG, ela tem a parte de sensores, né? Então, todos os equipamentos, todo sensor nas máquinas fica mandando o pulso para o sistema, para ele poder controlar toda essa parada, perda, produtividade, mandar a ordem de produção para lá. Tá bem legal essa ferramenta, tá? Então, existem templates, tá vendo? Você pode deixar a parte gráfica do equipamento, inspeção de qualidade. Então, você vê, ó,
gestão online da produção, que é overall equipment, né? Quer dizer, o quanto que aquele equipamento está sendo, a produtividade dele, né? A eficiência dele. Controle da dosimetria, rastreabilidade de lotes. Então, tudo isso você tem dentro da ferramenta, ok? Então, por isso que eu falei que isso daqui é muito forte. Até perguntei para o Vanderlei, se a empresa onde ele está implantando, se vai ter o PPI. Deve ter alguma integração de máquinas lá, né? Então, a eficiência do equipamento, que a gente chama Overall Equipment Effectiveness, ou eficiência global do equipamento, é a comparação. Então, o RP manda, MRP, WMS, manda planejamento da produção, a ordem de produção, os lead times do produto, separação, transporte, rejunca, né, que são tudo nomenclaturas de eficiência de equipamentos, de tipo de como você vai produzir, tá? Que é o rejunca, Kanban, você tem todas essas nomenclaturas aqui, tá? É lógico, isso aqui é muito mais avançado, tá? Para quem vai implantar isso num chão de fábrica, tá? Mas depois que a VEG entrou, não tem profissional, aqui é uma dica de ninja, não existe profissional para implementar esse produto. Eu estou sendo homologado dentro da TOTS, através da F-Alves, para implementar esse produto nos clientes, né? Então, por isso que eu tenho por isso que eu tenho acesso a essas ferramentas aqui, que quase não tem pessoas para passar. Então, você tem coleta de dados, então você simplifica a jornada também do equipamento aqui, ó. Porcentagem, eficiência dele, 73%, ó. Então, você tem a qualidade, preparação, ó, o equipamento que produziu, entendeu? Então, você tem toda essa ferramenta aqui. E alguns clientes que utilizam esse processo. Só clientes, né, são clientes grandes que utilizam o PPI Multitask hoje, tá? A ferramenta evoluiu muito, e agora ela está integrando muitas empresas aí, tá? Alguns clientes automotivo, ó, Silene, é caô aí. Tá aí nosso cliente. Caô, Mitsubishi, tem vários clientes aqui, né? Mas existe a PPI, então a integração da fábrica, da Caoa, tem integração com o PPI Multitask. E a Silene está implementando lá, ou está ajustando no cliente, né? Ativo, back-office, controladoria toda lá, entendeu? Então, a fábrica, Caoa, ela utiliza hoje PPI Multitask. Empresa de manufatura, né? Então, são várias empresas que hoje a gente tem mais de 40 mil clientes totos e vários clientes, né? Milhares de clientes em produtividade, produção, indústrias. Então, cada dia mais vai ser importante conhecer o PPI Multitask, tá? É que eu falo, como eu estou lá dentro sempre, as tendências que eu levo para o mercado demoram 5 anos mais ou menos para chegar, tá? Então, TOTS MES é agora que está pegando, Fluig é agora que está pegando, Smart View é agora que está pegando, isso já saiu em 2019, 2018, entendeu? Então, sempre demora um pouco mais para chegar no mercado essa estrutura aqui, ok? Então, tá vendo? O sistema, cada máquina tem um pulso, e esse pulso é mandado. Olha quem controla esses pulsos. A VEG. Então, por isso que a maioria das fábricas usa essas controladoras VEG aqui, né? Sensores VEG. Por isso que a VEG acabou comprando uma grande fatia desse produto. E foi aí que deu o boom da ferramenta, tá? Então, não tem pessoas para isso. Então, tem modelo de sensoriamento, tá vendo? Intermitente. Então, tem várias coisas aqui da ferramenta, tudo isso, a detecção de parada. Então, se a máquina parou por algum motivo aqui, ela tem que mandar para o TOTS MES a informação que aquela máquina parou. Então, vai ter um apontamento de parada dentro da minha fábrica, do meu chão de fábrica. Então, tá vendo? Isso tudo é a ferramenta, tá? Então, é só mostrando para vocês como que é a ferramenta. Então, essa ferramenta, vocês vão
Quem vai mexer com manufatura vai encontrar essa ferramenta muitas vezes no mercado, tá? Mais do que vocês imaginam. Então aqui, aí é toda a configuração, todo o meu treinamento que eu tive com a ferramenta lá, tá? Então tem coletores, aí é tudo isso daqui. Mas por que eu estou explicando isso? Porque como que você vai fazer tudo isso dentro de uma fábrica se você não tiver um roteiro de operação, né? Se você não tem um roteiro de operação, né? Então você já tentou padronizar sua produção no Proteus e sentiu que cada operador faz de um jeito? Isso gera retrabalho, erro e custo escondido. Imagine se cada etapa da sua produção fosse registrada, cronometrada, organizada. Você teria controle de tempo, custo, até da produtividade do chão de fábrica. 80% das indústrias que não usam roteiro de operação na RP têm dificuldade para calcular o custo real do produto. Ou, né? Ó, eu trabalhei numa empresa que reduziu em mais ou menos 35%. É uma estimativa do que está acontecendo aqui, né? Então, você tem uma evolução do overall equipment, então você mede antes e depois que você implementa a ferramenta. E você vai ver que a diferença é muito grande em relação ao que ganha, e aqui são os conceitos da ferramenta, tá? O que é o overall equipment? É um conjunto de métricas. Então, se eu olhar aqui um desempenho, total effective equipment, qualidade, eficiência, utilização, parada não programada, parada programada, né? Então, tudo isso a ferramenta vai fazer. E aí você tem a composição do tempo, ela é montada desta forma, né? Então, tempo total, 24 horas e tanto. Tempo de carga, quanto que ficou ocioso, tempo disponível. Então, tudo isso aqui vai ser controlado se você tiver um roteiro de operação. Então, eu vou te mostrar hoje como cadastrar e aplicar o roteiro de operação, né? Então, a gente vai fazer um pendrive de 16 GB, um exemplo, né? Então, o nosso tópico aqui da live, que eu estou falando, é a diferença entre bom e roteiro de operação. Só materiais, né? Eu estava num cliente aqui no SESI, que é a FIEB, eles estão implantando lá a parte de PCP. Só que eles não têm a estrutura do produto lá. Eles só têm uma estrutura linear do produto. Eles não têm o roteiro de operação. Então, ele não sabe realmente como ele vai fazer essa parte do roteiro de operação, tá? Então, relação de centros de custo, centro de trabalho, impacto nos custos do PCP. Vou botar aqui, nossa. A letra melhor para vocês aí. Então, o que é um roteiro de operação? É o passo a passo das etapas produtivas de um item. Ele mostra quais operações precisam ser realizadas, em qual sequência, em qual centro de trabalho, em qual tempo padrão. Então, dentro do nosso pendrive aqui, né? Quem fez a primeira live aqui, a gente falou sobre o BOM, Bill of Materials, cadastrar uma estrutura no Proteus, fazer toda a estrutura, né? Então, aqui eu estou passando o exemplo do que vocês têm que fazer isso dentro do Proteus, porque cada um vai ter uma estrutura diferente. Eu não sei se vocês controlam a estrutura hoje. Você já controla a estrutura, roteiro de operação? Levanta o joinha aí. Uhum. Quem mais controla? Quem não controla? Joinha para baixo. Então, aqui a gente tem a nossa estrutura. Qual tipo de custo? Aí eu expliquei isso na primeira live. Tipo, custo direto, custo indireto, né? Então, um exemplo, eu tenho uma montagem do chip, eu tenho uma solda na placa. Inserir o case, teste funcional e embalagem. Então, eu posso montar um roteiro de operação, por quê? Montagem do chip, vai passar no centro de trabalho CT01, um exemplo. Centro de trabalho CT02. Então, montagem eu tenho o CT01, tenho o CT03. Então, eu posso ter toda a estrutura, porque quando eu for fazer apontamento, modelo 2 lá, eu tenho que saber o roteiro de operação que eu estou apontando, né? Então, a gente tem que montar toda essa estrutura aqui. Qual que é a estrutura, né, do BOM? Ele diz o que entra, quais são os produtos que eu vou ter, minha matéria-prima, meu PI, e o roteiro diz como produzir, né?
Então, dentro da minha estrutura, primeiro eu tenho que montar tudo. Então, qual a primeira parte que eu falei lá, a evolução do nosso ERP, né? A evolução do nosso ERP começa com MRP. Né? Então, primeiramente, as empresas quiseram começar a controlar o bom, que é o Bill of Materials. Então, eles começavam a controlar os materiais. Em cima desses materiais que eles estavam controlando ali, eles tinham a informação ali que eles controlavam o material. E aí eles começaram a passar para MRP, que é a necessidade daquela compra. Você vai solicitar compra, você não vai solicitar compra, lead time de compra, lead time de produção. Aí começou a trabalhar o MRP. Aí depois veio o MRP2, que é a necessidade da produção mesmo, né? Não só de compra. Roteiro de operação, todo o processo aí que envolve todo o lead time de produção. Né? Depois, para evolução disso, foi criado o ERP, para controlar todas as outras áreas, não a área só fabril, só a fábrica. Então, aí veio o ERP. Né? Então, a evolução do ERP é isso. Hoje, a evolução do nosso ERP, ele começou através de controle de materiais. Vocês sabiam? Quem sabia faz um joinha. Já conhecia essa regra? Isso eu já sabia. É legal. Esse é o princípio básico da nossa formação, né? Da evolução do nosso ERP, né? Então, a gente vem da explosão de materiais, que é bom, passa pelo MRP, que é o planejamento das necessidades de materiais, depois vem planejamento dos recursos de manufatura, que é o MRP2, 1990 vem o planejamento de recursos empresariais, 2000, planejamento colaborativo de recursos empresariais, né? Então, a gente foi fazendo essa evolução dentro do produto. Então, onde cadastrar isso, né? Eu não vou entrar no sistema e fazer, porque a gente tem setup de máquina, tem muita coisa para fazer. Se vocês quiserem, a gente marca uma próxima live, que eu já trago um pouco mais preparado toda essa estrutura, até a estrutura de vocês, né? Em relação a todo esse processo. Porque eu tenho que fazer setup de máquina, tenho que fazer um monte de configuração, tá? Isso está dentro da nossa formação. Então, é só você controlar o roteiro de operações aqui. É simples, né? Então, você tem, ó, sequência 10, montagem chip, direto, custo direto, indireto. Vocês sabem o que é custo direto, custo indireto? MLD, GGF. Alguns conceitos disso eu sei. Eu realmente estou por fora. Legal. Então, a gente tem nossos GGF, tem toda essa parte aí também, tá? Por que implantar um roteiro de operação, né? Padronização dos processos, evita que cada colaborador execute uma tarefa de forma diferente, com roteiro, todas as etapas da produção são claras, consequência lógica e bem definida. Melhoria no controle de tempo e custo. Cada operação do roteiro tem tempos definidos, centros de trabalho, mão de obra, insumos. Isso permite simular e controlar o lead time e o custo de produção com precisão. Base para o custeio industrial. O roteiro alimenta o cálculo de custos por operação. Isso é essencial para precificar corretamente e identificar gargalos que afetam a rentabilidade. Então, nesse caso, é o seguinte. Eu posso ter o custo padrão. Primeiro, eu pego o meu Bill of Materials e coloco dentro do sistema. Então, lá tem um preço de compra médio, um preço último preço de compra, depende do que você queira, vai fazer a formação de preço, né? Até na nossa formação lá perguntaram isso sobre formação de preço de compra, de venda. Então, formação de produção. Eu vou pegar esse custo desses produtos e vou gerar uma formação de preço dele. Nessa formação de preço, eu vou colocar no sistema, então eu vou comprar aquele produto, ele vai entrar um último preço de compra, ou custo médio, como queira fazer, né?
produção geralmente é o último preço, eu vou lá, né, eu vou ter o CPV, o custo da produção do meu produto vendido. Então, eu vou ter meu CPV ali informado. Mas se eu tiver só meu BOM, tá? Entenda o BOM, que é Bill of Materials, que é só a lista de materiais, eu vou ter um custo, só que eu não vou ter meu custo operacional eu não vou apontar cada equipamento, eu não vou apontar isso daqui. Então, eu vou ter só quanto custa isso, quanto custa isso, quanto custa isso, quanto custa isso. Eu vou ter um custo aqui, digamos que seja R$50, eu vou estar dividindo meu custo aqui de R$50, mas eu não sei quanto que foi de mão de obra aqui, quanto foi de hora homem, quanto foi de hora máquina, para fazer esse produto aqui. O GGF dele, né, que são os gastos gerais de fabricação, são gastos que a gente rateia, mas que não é diretamente ligado ao produto, por isso que é um custo indireto, né? Então, quando eu tenho só o BOM e não tenho o roteiro, eu não tenho como calcular isso, eu não consigo fazer meu apontamento, que a gente chama lá modelo 2, né? Eu não consigo fazer apontamento por roteiro de operação, ok? Então, por isso que eu tenho que ter roteiro. No roteiro eu vou saber quem trabalhou, quanto tempo trabalhou. Então, quando eu coloco lá um custo padrão, já diz aí, padrão, né? Dica de ninja, padrão é o padrão. Então, eu estou falando, meu produto vai custar R$50. Você vai colocar um markup em cima dele lá e vai vender. Então, você não sabe realmente quanto é seu lucro ali, porque não tem o roteiro daquela operação naquele momento. Se a máquina ficou parada, lembra que eu falei dos equipamentos aqui? Se ela ficou parada, se ela não ficou parada, quanto tempo ficou parada, qual foi o tempo de produtivo líquido da máquina. Então, tem que ter hora máquina cadastrada, eu tenho que ter hora homem cadastrada, né? Para você fazer essa evolução. Então, quando eu faço isso, eu começo a ter meu custo real de produção, daquela linha, daquele momento, ou daquele lote. Então, aquele lote me custou 55. Aquele lote me custou R$70. Entendeu? E aí eu vou ter um custo médio de venda desse produto, porque meu CPV vai estar correto ali para cada operação que eu fiz, entendeu? Então, eu tenho que ter essa integração, o roteiro de operação. Claro que eu falo, são evoluções. Então, primeiro você vai fazer a lista de materiais, é ótimo, porque tem empresa, tem indústria que não consegue nem controlar o quanto tem de material para consumir, nem se baixar aquela estrutura dele. Então, você tem que colocar na estrutura e baixar. Então, geralmente, aí entra a parte da Sirlene, né, na parte de custos, que quando você vai lá, faz a movimentação no financeiro, você faz a movimentação com quantidade zero para agregar o valor. Então, indústrias que não utilizam o roteiro de operação, não utiliza apontamento de produção, apontamento de perda, parada de equipamento, setup de equipamento, ele vai ter que calcular a contabilidade, né, de custos lá, né, calcula quanto foi aquela linha de produção, por isso que a gente fala centro de trabalho. Um centro de trabalho eu posso ter N centros de custo dentro, né? Então, eu posso ter meu centro de trabalho ali, dentro do meu centro de trabalho, que linha de produção que atuou, entendeu? Dentro dessa linha de produção que atuou tal informação, atuou tal informação. Ele vai pegar o custo daquela mão de obra e vai ratear ali para a quantidade de produto que fez. Ele vai saber quanto custa realmente os gastos dali daquela produção, da hora homem e hora máquina, ok? Aí ele pega, existe um movimento no financeiro para você agregar esse valor no seu custo financeiro, né? Para ficar o custo médio correto do produto, ok? Aí você vai lá e coloca a quantidade de zero, que é movimento de quantidade zero, e o valor. Ele vai pegar todo o saldo daquele produto e vai ratear para aquele valor. Tá? Então, dá mais trabalho, porque você sai da fábrica só baixando materiais, né? E você vai vender o produto, mas você não sabe a margem de lucro daquele produto, quanto que gastou, quanto não gastou. Então, por isso que o roteiro de operação é muito importante dentro do processo. Entendido até aqui? Então, sem roteiro, o planejamento da produção fica no escuro. O MRP precisa do roteiro para saber quando e quanto produzir.
com base na capacidade produtiva, aí já vem o CRP, que é a capacidade máquina, carga máquina. Aí tem carga máquina finita, carga máquina infinita, tem ferramentas que você utiliza para integrar, né? E PPI Multitask é uma dessas ferramentas também para controlar toda essa carga máquina. Você não tem rastreabilidade e auditoria, né? Então facilita a análise do que foi feito, quando e onde e por quem. Isso é ouro em auditorias e quando surgem problemas de qualidade, né? Então, quando eu falo aqui de MRP, então o que eu falei, primeiro vem BOM, que é Bill of Materials, depois vem o MRP, a requisição de materiais, e depois vem os roteiros de operação. Então, aqui que a gente começa a calcular. E depois vem o CRP, que é carga máquina, tá? Aí depois agora vem a indústria 4.0 para outras evoluções todas, né? Entendeu? Então, a gente tem evolução aqui. KPIs, ou indicadores de desempenho. Com roteiro é possível medir o OE. Esse aqui é o Overall Equipment, quanto que é a capacidade dele também. Indicadores de desempenho do OE, ó. Então, eu tenho disponibilidade, performance, qualidade. Então, o meu Overall Equipment, a efetividade desse meu equipamento aqui, ó, é qualidade vezes performance vezes disponibilidade. Então, eu tenho como saber realmente quanto a minha máquina produz, né? E que eu falei, de 25% a 30% você melhora essa eficiência dos seus equipamentos dentro da fábrica, tá? Manutenção preditiva, né? Não só as corretivas, setups mais precisos, apontamento de perda, parada, tudo isso. Retrabalhos. Então, tudo isso você vai melhorando cada vez mais seus KPIs, né? Suporta a manutenção preditiva e planejada, foi o que eu falei. O roteiro ajuda a identificar quando máquinas estão sobrecarregadas e a planejar intervenções com mínimo de impacto. Porque tem máquinas que tem quantidade de horas que ela pode trabalhar, né? 1000 horas, 100 horas, 200, tem uma quantidade de horas lá. Então, se você coloca dentro do... A gente tem a formação, né, que eu falo da nossa formação, gestão de frotas e manutenção de ativo. Gestão de frotas e manutenção de ativo. Aqui a gente fala sobre manutenção desses equipamentos da fábrica. Então, se o PPI, que aponta lá, que está trabalhando na máquina, fez a parada, tem que mandar para o TOTS MES, que é da manufatura. Manufatura vai ter que avisar gestão de ativos, nosso, para parar aquele equipamento para fazer a manutenção dele. Ou eu já tenho está programada uma manutenção aqui. Dessa manutenção aqui, eu tenho que avisar a manufatura, que é o TOTS MES, que vai me avisar o PPI Multitask. Ok? Então, tem as duas formas de mandar informações aqui. Então, e, lógico, né? A Escola Ninja DVPL, se você precisar customizar alguma coisa dentro desse processo aqui. Você sabe que a gente tem lá uma análise de aderência que 70% adere ao que está sendo feito, mas sempre existe a customização do nosso cliente, né? Na ponta. Então, eu vou ter todo esse suporte, né? Então, por que eu tenho que implementar? Porque eu vou ter padronização de processos, melhoria no controle de tempo de custo, base para custeio industrial, integração com PCP, MRP, MRP2, auxiliando o planejamento da produção e cálculo de capacidade de máquina. Está faltando o CRP aqui, é a carga máquina. Rastreabilidade e auditoria, analisa o que foi feito, quando, onde, por que foi feito, por quem foi feito, indicadores dos KPIs. Então, mas o que é um setup de máquina, Rogério? Setup é o tempo e o processo necessário para preparar uma máquina antes de iniciar uma nova produção. Então, envolve ajustes, troca de ferramentas, calibração, configurações específicas para o novo item ser produzido. Então, dentro do meu pendrive, imagina que você tem uma máquina de gravação que grava dados em pendrives. Você está gravando vídeos em pendrive de 64 GB. E agora precisa mudar para 16 GB, com documentos PDF. Então, você precisa trocar o tipo de pendrive, muda o encaixe e o suporte,
configurar o suporte para não ultrapassar 16 GB, alterar o tipo de arquivo que será gravado, fazer um teste para garantir que está tudo certo. Esse tempo e essas ações representam o setup da máquina, né? Então, a máquina que eu falei, você tem a manutenção preditiva dela. Quando você tem uma manutenção preditiva, né, você planejou. Lembra que tem a parada? Eu tenho aqui paradas programadas 1, paradas programadas 2, e tem as PNP, paradas não programadas, né? Então, aqui a máquina quebrou. Aqui você está configurando a sua máquina, colocando o horário, o tempo para ela parar, para não precisar ter a corretiva. Ok? Então, você controla isso daqui. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo a troca do meu equipamento, do meu setup, né? Então, por que eu tenho que otimizar meu setup? Reduz o tempo de parada, aumenta a produtividade, evita erros e retrabalho e traz mais flexibilidade à produção. Então, toda a minha produção, né, ela vem de uma, sei lá, pode ser um pedido de venda, vamos falar assim. Você produz e você vai produzir um lote, 100, o lote mínimo é 100. Chegaram 20, venda de 20 peças, você tem que produzir 100, para ser mais econômico, né? Aí você ganha na produtividade, né? Então, o que você tem que fazer? O que é produtividade, primeiro, né? É produzir mais no menor tempo com a melhor qualidade possível. Então, todo mundo procura isso, otimizar cada vez mais. Para quê? Para melhorar cada vez mais a eficiência dos seus equipamentos, a eficiência da sua fabricação, seu fluxo de caixa, né? Então, se eu sei que meu lead time, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, do meu equipamento é 30 dias para fazer, e eu compro aquele roteiro de operação naquele momento que entrar na fábrica, ele leva 5 dias para fazer, ou 5 horas para fazer, ou 5 dias para fazer, eu sei que eu tenho que ter aqueles, para não ter estoque daquele produto, né? Eu vou ter que ter ele ali comprado para antes daqueles 5 dias ter aquele produto da minha fábrica. Aí eu não evito parada, não evito perda, eu programo toda a minha fábrica, ok? Então isso a gente chama de just in time, né? A gente sabe que tem produtos que não dá para ser um just in time, né? Que a gente tem que ter, eu vou ter que, eu não sei se vai faltar essa mercadoria no mercado, eu não sei, um exemplo, pode ser a pandemia, pode ser qualquer outra coisa, você não teve mais o just in time, porque você tinha uma linha que só esperava chegar material e produzir. Então, talvez você tenha que ter um estoque quando é sazonal ou não, então depende da política de cada empresa nesse momento, né? Se vai manter estoque ou vai ser um just in time, ok? Ou híbrido, né? Então, por isso você tem que ter o lead time muito correto. Também não adianta você estar com a máquina parada e você não ter o produto chegando, entendeu? Então, aí envolve a parte de estoque, que é meu ponto de pedido dentro do sistema. O que é um ponto de pedido? O meu estoque mínimo tem que ser de 10 peças. Só que eu tenho que disparar minhas compras, porque demora 10 peças, um exemplo, né? E eu consumo 5 peças por mês. Então, eu tenho 2 meses ali. Só que meu lead time de compra, que é esse produto importado, ele demora muito para chegar. Ele demora 60 dias para chegar. Então, esses 10 peças, eu não posso ter só 10 peças em estoque, né? O meu estoque mínimo tem que ser 10. Então, eu não posso, quando chegar em 10, disparar, porque eu vou acabar ficando sem produto, né? Vai sair mais caro a minha produção, ou o meu produto, ou vou ter que entregar em atraso, que também é mais cara a produção, né? Porque comércio, você vende uma coisa, outro dia você não vende, no outro dia você vende, não tem problema nenhum, né? Produção não, perdeu uma hora é uma hora perdida, né? É um conceito bem diferente. Então, eu vou ter que ter um ponto de pedido dentro do sistema para disparar minha compra quando eu tiver com 20 itens em estoque. Então, eu faço minha solicitação de compra em cima do meu ponto de pedido, ok? Então, nosso MRP, que agora é o novo MRP, ele pode controlar várias formas disso daí, né? Então, aqui é nosso setup de máquina, né?
tenho que trocar o tipo de pendrive, tenho que configurar o software, tenho que alterar o tipo de arquivo. E para isso, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a parte da hora homem, né? O que é hora homem? Significa, né, que hora homem é uma unidade de medida usada para calcular quanto tempo uma pessoa leva para executar uma determinada tarefa. Como que funciona isso? Imagina que você tem uma equipe trabalhando em uma tarefa. O tempo gasto por cada pessoa somado forma o total de horas homem para produzir aquela tarefa. Se uma pessoa trabalha 8 horas, isso equivale a 8 horas homem. Se 4 pessoas trabalham 2 horas, equivale a 8 horas homem. Então, para que serve esse cálculo, né? Planejamento de projetos, prever o tempo necessário para concluir uma atividade, custos e orçamentos, calcular quanto custa uma operação com base no tempo das pessoas envolvidas, análise de produtividade, entender se a equipe está trabalhando de forma eficiente, medir a eficiência operacional, comparando o planejado com o realizado. Então, a minha hora homem aqui é a quantidade de pessoas vezes o tempo de trabalho, em horas. Então, eu sei o quanto que vai levar de hora homem para fazer aquele equipamento, meu pendrive lá. Então, se eu vou fazer 1000 pendrives e estima que 2 pessoas façam isso em 5 horas, então eu vou ter aqui, ó, hora homem, 2 pessoas vezes 5 horas, eu vou ter 10 horas homem, certo? Então, eu vou ter 10 horas homem em relação para construir meu pendrive. Então, com isso, você sabe que foram gastos 10 horas homem. Para essa atividade, pode usar esse número para comparar com processos anteriores, estimar prazos futuros, avaliar se precisa de mais ou menos gente. Ok? Então, é uma unidade de medida usada para calcular o quanto que você precisa aqui. E isso é no padrão, certo? Imagina agora que eu levei mais tempo produzindo. Então, eu calculei que ia gastar 10 reais a 10 horas, eu ia gastar 100 reais de produção, né, para aquela quantidade de pendrive. Só que deu problema. Então, eu gastei 15 horas. Parou a máquina, deu problema, teve que trocar peça, tal, ou foi mal calculado aqui, então meu custo padrão já está errado. Então, talvez por isso que as empresas colocam um markup mais alto para saber, só que se você coloca um markup muito alto, você pode estar fora ou pode estar dentro da sua competitividade, né? Então, quanto mais você ajustar isso aqui, que eu falo, produtividade, produzir mais no menor tempo, com a melhor qualidade possível. Você vai ajustar cada vez mais o seu custo de produção. Entendido? Hora homem? Legal. Então, e a hora máquina? Basicamente o mesmo processo, né? É uma unidade de medida que representa o tempo que uma máquina está em operação. Então, o setup dela. O setup é o tempo necessário para preparar a máquina para iniciar uma nova produção. Trocar ferramentas, ajustar parâmetros, carregar o programa, testar o primeiro item e etc. Nesse contexto, o hora máquina do setup indica quanto tempo a máquina ficou parada ou ocupada se preparando. E isso impacta diretamente a eficiência do processo produtivo. Então, imagina que vamos lá, uma máquina de injetar plástico, vai trocar o molde para começar a fabricar carcaças do pendrive. A troca do molde mais regulagem leva 1h30. Durante esse tempo, a máquina não produziu nada. Então, logo, vou pagar aqui, o setup dela, né, é 1h30. Por que hora a máquina no setup importa? Ajuda a medir o tempo improdutivo da máquina. Para quê? Novamente, para eficiência do seu equipamento, ok? E isso aqui, eficiência do seu equipamento, quer dizer custo. Se ele produz mais, no menor tempo possível, com a melhor qualidade, ele está produzindo mais e está gastando menos na sua contabilidade de custos. Né? Impacta o custo por peça produzida, fundamental para calcular OEE, tá?
eficiência global dos equipamentos. Base para decisões de melhoria contínua. Kaizen, Lean, algumas aqui de como você vai tratar a sua produtividade, né? Enxuta, não enxuta, Kaizen, Kanban, então você tem várias aí, várias formas, tá? Então, dica de ninja, reduzir hora máquina de setup com técnicas como Single Minute Exchange of Die, ou SMED, pode aumentar drasticamente sua capacidade produtiva sem comprar novas máquinas, ok? Então, você tem ocupação da máquina, custo do setup e eficiência de produção, que é o que retorna aqui. Então, quando você liga o chão de fábrica, então você teria que estar o quê? Alimentando o tempo todo esse sistema aqui. Então, o TOTUS MES, ele faz essa ligação com as ferramentas externas. Então, quem, a dica de ninja também, souber trabalhar com TOTUS MES, vai ganhar muito mercado, porque as empresas necessitam pessoas integrando as ferramentas de chão de fábrica. Porque imagina uma montadora, uma caoa, quanto que produz, quanto para... Imagina lançar isso manualmente, não tem como. Alguém teria que desenvolver essa integração. Ou o Proteus já tem essa integração com o PPI Multitask. E como eu mostrei, as empresas que tem são grandes empresas que trabalham com essa fabricação. Então, estudo do impacto do roteiro de operação na produção. Produto, lotes de produção sem unidades. Montagem, solda, teste. Então, montagem, 3 minutos, um exemplo, né? Tempo médio por peça. Paradas de retrabalho, 15% eu levei. Então, de 300 minutos, mais 45 minutos de retrabalho. Solda, 4 minutos, 20%. Teste, 2 minutos, 10%. Embalagem, 1 minuto, 5%. Total sem roteiro, 1.150 minutos de produção mais retrabalhos. Com roteiro de operação, montagem, eu vou ter bem menos retrabalho, certo? Então, o impacto que eu falei, basicamente, 15%, 20%, dependendo, e isso sempre o quê? Melhorando a parte manutenção de ativos. Então, quando a gente fala das nossas formações aqui, a gente está falando da indústria 4.0, basicamente, né? Engenharia de produto, PCP, estoque e custos, controle da qualidade, inspeção de processos, CEP, que é o controle estatístico de processos, metrologia, documentos, controles de documentos, IQF, índice de qualidade de fornecedor, IQC, índice de qualidade de cliente, índice de qualidade de produto. Então, você trabalhando aqui. Quando você trabalha junto com a gestão de frotas, né? Gestão de frotas e manutenção de ativos, você vai controlar sua frota, sua logística de transporte, mas você tem manutenção de ativos, que são os seus equipamentos, que são os que param aqui dentro dos nossos KPIs aqui dentro também, ok? E a logística de transporte, que é, se você é embarcador, você vai trabalhar com gestão de frete embarcador, você está contratando um transporte. Se você é uma transportadora e está transportando, então você vai ser um TMS, gestão de transporte. Então, eu saio da fábrica, eu vou ter que ter o quê? Um WMS, um ACD, para armazenar aquele produto. Depois disso, logística, através do OMS, que é gestão de distribuição, ela vai buscar aquela mercadoria para transportar a mercadoria. Então, vou ter que armazenar, vou ter que transportar. Aí você quer ter o quê? Controle de gestão de combustível, gestão de pneus, que são os grandes gastos aqui, e sinistros, né? Documentos, gestão de sinistros, acompanhamento de documentos, tudo. Então, por isso que a gente fala da indústria 4.0, né? E mais treinamentos terão aqui, porque a gente vai falar o quê? De gestão de contratos e serviços, né? Então, através do nosso fluxo de compras que a gente mostrou ontem também, eu posso ter o quê? Uma gestão de contratos. Eu posso ter um contrato de compra, eu posso ter um contrato de fabricação, eu posso ter uma gestão de contratos. Aí entra o nosso GCT, gestão de contratos. E serviços também, o Sigatec, né? Então, aqui, a eficiência do nosso equipamento trabalhando. Então, qual é o impacto financeiro disso? Então, o custo seja de R$80, né? 1.533 horas, 19,16. Com roteiro, 17,02. Então, você teve uma eficiência aqui de 172 por lote, né? Só
de custo direto, só de produção. Então, se você produz 10 lotes no mês, você tem 1.720 de economia, só ajustando um processo de roteiro de operação. Tá? Então, isso aqui é fantástico o trabalho. Por isso que as empresas pagam para as pessoas fazerem isso. E pagam bem para as pessoas fazerem isso. Porque materiais é o controle disso tudo hoje, né? Que vai refletir na Silene ali, né? Controladoria, custos, contabilidade, emissão de documentos fiscais, obrigações acessórias, né? Mas a gente está tendo eficiência na nossa produção. Isso é eficiência. Então, sem roteiro, retrabalho, desperdício e caos. Com roteiro, previsibilidade, eficiência e lucro. Então, a moral da história, quem fabrica sem roteiro trabalha o dobro e fatura metade. Quem usa o roteiro de operação transforma tempo perdido em dinheiro no bolso. Então, quem não tem roteiro de operação hoje está deixando dinheiro na mesa. Né? Então, esse aqui é o impacto aqui que a gente mostrou. Economia de tempo, né? Por que criar um centro de trabalho? Lembra que eu falei do centro de trabalho e centros de custo? Então, dentro de um centro de trabalho, eu posso ter vários centros de custo. Então, posso ter uma linha de produção que eu tenho 3 centros de custo diferentes lá dentro, né? Como são aqui, o molde, a montagem, a injetora, a injeção. Então, eu vou ter centros de custos diferentes, mas tudo dentro de um único centro de trabalho. Então, criar centros de trabalho é fundamental, porque precisão no cálculo do custo real, cada máquina, equipe, estação consome recursos, tempo, energia, material de forma diferente. Sem separar, você paga por ineficiência sem saber. Controle de eficiência. Com o centro de trabalho identificado, é possível comparar quanto tempo deveria levar para produzir e quanto realmente está levando, identificando perdas e oportunidades de melhoria. Tomada de decisão baseada em dados. Você sabe qual centro de custo consome mais, qual está ocioso, qual precisa de manutenção e automação. Formação de preço de venda. Sem saber o custo real de cada peça, você pode vender com prejuízo ou ser menos competitivo. Imagina você, o quanto que você vai... você fala, vou cobrar do cliente 10 mil, 20 mil, mas quanto que você pode melhorar a eficiência do equipamento dele aqui? Quanto você melhorando a eficiência dele, gerando resultado para ele, ele pode produzir mais, em menor tempo, com a melhor qualidade, né? Porque o setup vai estar correto, a máquina vai estar correta, vai estar calibrada, a metrologia vai estar correta, tudo certo. Então, imagina o quanto que você pode economizar. Por isso que as empresas pagam bem quem trabalha com materiais, ok? Lógico que a área da controladoria é muito importante hoje, porque tudo depende de documentos fiscais. Hoje tudo é através de documentos fiscais. Antigamente não era. Então, hoje, a controladoria ganhou muita força. Obrigações acessórias, staff, né, ganhou muita força isso. Mas o nosso lado fábrica, materiais, é tudo custo que você economiza para a empresa. Né? Então, você não controla o preço de venda, você controla o preço de compra. Né? Então, se você controla o preço de compra, se você compra melhor, você vai ganhar mais ou vai poder ser mais competitivo. E se você produz melhor, você vai poder ser mais competitivo ainda, entendeu? Então, se eu não deixo minha produção parada, se eu não deixo homem parado, se aquela linha lá, 5 pessoas vai produzir o que 4 pessoas poderiam produzir, meu custo vai sair melhor, entendeu? Então, se eu otimizo tudo isso, como que você otimiza tudo isso hoje, né? Você faz lá os apontamentos. Antigamente fazia tudo nas fichinhas na mão, né? Muita fábrica faz. E depois que você fez aqueles apontamentos na mão, você vai ter essas informações passadas para dentro de um sistema. Ok? Então, tem as pessoas que fazem, são os apontadores ali, né? As pessoas que apontam ali na fábrica, você está levando a empresa para destravar um próximo nível dela. Né? Então, a eficiência de produção é muito importante hoje. Eu não digo nem importante, é essencial para a produtividade e para a empresa ganhar mais, né? Ser mais competitivo. Então, um exemplo prático aqui. Imagine
Sua produção utiliza 3 máquinas diferentes, com tempos de setup, consumo de energia, produtividade distintas. Se você não separar isso, o custo médio será impreciso e pode mascarar máquinas ineficientes ou setups. Então, aqui o que ele está querendo dizer? Eu tenho um centro de trabalho 1, que eu produzo, a hora-homem, o equipamento, está tudo dentro daquele centro de custo lá. Só que eu tenho a linha de produção A, B e C. E as 3 têm exatamente as mesmas máquinas. Mas exatamente o mesmo setup, exatamente a mesma máquina, o mesmo modelo, o mesmo tempo, vamos considerar assim. Só que minha linha C, ela tem mais ineficiência na produção. Mas se eu juntar tudo no mesmo cesto, no mesmo balaia de gato, como que eu vou saber qual que está me dando problema? Qual máquina eu preciso melhorar? Ou será que é equipamento? Será que é manutenção? O que eu preciso fazer para as 3 deveriam estar andando corretamente? Ou a minha linha está com produtividade mais baixa. A pessoa que trabalha naquela linha, eu vou ter que reciclar, vou ter que melhorar aquela pessoa, vou ter que melhorar aquela linha, entendeu? Então, sem centro de trabalho, o custo é chutado. Com o centro de trabalho, o custo é apurado, controlado e otimizado. Então, você vê que aqui a gente tem ondas que você vai implantar dentro da empresa. Primeiro, bom, Billion of Materials. Depois disso, você vai implantar um MRP. Só as necessidades de compra, para gerar solicitações de compra. Para saber se vai produzir ou vai ter que comprar. Depois você vai MRP2, que é a necessidade da sua produção. Depois você vai para a carga máquina. E depois você vai agora para o TOTUS MES, que é a integração com a IoT, com a indústria 4.0, entendeu? Então, você que está na empresa, você está fazendo levantamento, se você é um consultor de negócio, você primeiro precisa saber a fotografia daquele momento, aonde que a empresa está, né? Ou a empresa vai te falar que está em tal lugar, né? Geralmente você tem que analisar a base do cara e ver em que situação que ele está, entendeu? Então, através da nossa formação, eu posso te orientar, porque a gente vai ter mentoria VIP comigo durante 1 ano, né? Tudo isso para te apoiar dentro do seu projeto. Então, na formação 1, a gente vai mostrar tudo isso. Porque criar um centro de trabalho, né? Precisão no cálculo, controle de eficiência, tomada de decisão. Seria isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal, em relação ao nosso roteiro de operação, tá? A gente vai ter uma próxima live, uma próxima semana, e aí a gente vai evoluindo esse processo, tá? Mas tudo isso a gente tem dentro da nossa formação. A formação começa dia 15 de maio, tá? Então, a gente tá evoluindo para esse lado aí. Você vê que é muita coisa de roteiro, não dá para colocar hoje no sistema, entendeu? E mostrar só no sistema. Uma coisa que eu coloquei também não ia te trazer tanta informação, ok? Então, eu prefiro trabalhar toda essa parte, né, como que é a nossa metodologia, tá? Para quem não conhece a gente ainda, a gente trabalha a nossa metodologia. A teoria aplicada e a prática, né? Então, estou mostrando a teoria, como que é, depois, em aulas eu gravo isso, como a Silene faz na parte de controladoria, e depois a prática de vocês. A gente passa um exercício, ou então você fala, eu estou tentando fazer isso aqui, eu estou simulando uma base do meu cliente aqui, do meu equipamento do meu cliente aqui, entendeu? Então, é isso que a gente trabalha. Então, dentro da nossa formação, só para um overview do que vocês vão ter dentro da nossa formação. Tenho 3 trilhas, tá? Planejamento PCP, estoque e custo e controle da qualidade. Então, em cada trilha, você vai ter focado para um processo diferente aqui, ok? A gente tem essas trilhas. E aqui dentro a gente tem, começa por aqui, planejamento, controle de produção, engenharia de produto no Proteus, ordem de produção no Proteus, novo MRP da TOTUS, apontamento de produção, perdas de paradas, integração com o TOTUS MES, gestão de estoques e custos no Proteus. E dentro desse aqui, cada abinha dessa, planejamento, eu vou ter o que é PCP, o PCP no Proteus, visão geral, engenharia de produto, OP, então,
Cada um desses aqui a gente tem várias aulas aqui que serão disponibilizadas durante a formação, tá? Então, fora isso daqui, então a gente tem controle de inventário, por isso que a gente cria a trilha, tá? Porque controle de inventário, gestão de estoques, é tudo trilha, estoque e custos. Contabilidade de custos, estoque e custos. Fechamento de estoque e custos. Controle da qualidade, é qualidade. Inspeção de entrada, é qualidade. Documento de qualidade, é qualidade. CEP, é qualidade, que é controle estatístico de processo. Metrologia, é qualidade, entendeu? Bônus, aqui, estoque sem complicação. Então, todo o nosso curso de estoque já está disponível aqui, para vocês já entender que a gente fala de estoque, o que é estoque, o que é matéria-prima, produto acabado, produto intermediário, né? Então, a gente já dá a pessoa que não tem muito conhecimento do estoque, já começa a ver aqui. Okay? E aqui a gente vai ter os nossos encontros ao vivo. Então, como estruturar corretamente, eu já coloquei aqui, então a live anterior já está aqui. Então, a gente vai, agora vou colocar outras lives, né, que são vamos chamar de pré-live, depois a gente tem os encontros ao vivo. Introdução ao PCP, estrutura, novo MRP, basicamente a gente vai ter 20 encontros aqui, e poderemos ter mais, uma vez por semana, a gente vai ter 20 encontros, a partir do dia 15 de maio. Essa é a estrutura do nosso curso. E sempre, pessoal, quem faz o curso aqui já fez com a gente, sabe disso, que a gente sempre coloca conteúdo novo. Silene mesmo falou o novo fluxo de compras, eu estou colocando o novo MRP, amanhã tem uma necessidade, a gente coloca essa necessidade no sistema também, e a gente vai agregando cada vez mais. Hoje a gente usa os grupos do WhatsApp, mas eu estou trazendo o pessoal para cá, porque o WhatsApp é uma coisa que se perde no caminho, né? Eu tenho vários grupos, então eu dou Ctrl+C, Ctrl+V para vários grupos ali. E aqui não, aqui eu vou ter uma formação de manufatura para os assinantes. E aqui dentro, então, se tem a turma 1, se tem a turma 2, se tem a turma 3, entendeu? Daqui a pouco tem várias pessoas aqui dentro. Então, você vai poder consultar coisas num único lugar. Então, a gente tem uma comunidade para cada formação nossa. Okay? Então, essa formação aqui, os membros que já compraram entram na formação e vão começar a utilizar aqui. Então, lives, a gente vai começar a colocar por aqui para ter o costume de vocês usarem aqui. Lógico, a gente é muito mais dinâmico o WhatsApp, só que a gente tem vários grupos lá dentro e pode se perder, né? Porque lá eu não consigo ver para trás informação, a não ser que eu tenha colocado como favoritar aquela mensagem. Aí vocês conseguem ver. Mas aqui não, aqui vocês podem consultar muitas coisas, tá? Então, a gente está criando várias comunidades aqui. Então, para cada logística, a gente tem a comunidade de logística. Aqui eu já tenho a comunidade de logística. Está começando aí a andar um pouquinho mais, tá vendo? Mas ainda o pessoal gosta de falar muito pro WhatsApp, acho que ficou muito famoso assim, né? Para usar. Escola Ninja, grupo de acelerador, Smart View. Então, para cada formação minha paga, né? Comprada, vocês vão ter aqui informações. Sistema de gamificação de pontos e ranking dentro da nossa plataforma. Então, quem fez mais pontos, tá vendo? Aulas, quem fez mais aulas aqui dentro da minha plataforma, assistiu mais aulas, mais cursos, entendeu? Então, você tem o nome das pessoas aqui com uma gamificação. É bem legal também. Então, cada aula que você preenche também, você pode ter um ticket aqui. Em cima disso, a gente também vai começar a pontuar e fazer alguns brindes. Ainda não tem, tá? Mas é isso, pessoal. Isso é a nossa formação. O que vocês têm aqui hoje de formação nossa. Eu passei o link ali para vocês. Dentro do link, vocês têm um desconto especial para a nossa formação. Você tem um desconto de 40%, tá? Em relação à nossa formação. É importante aqui para vocês, então vocês vão trabalhar esses 3 pilares, eu mostrei ali toda a estrutura por dentro do que vocês vão ter, tá?
os bastidores do nosso conteúdo todo. E aqui você tem a oportunidade de comprar ainda, tá? Em breve vai acabar, com 40% de desconto, R$ 1.798,20 em até 12 parcelas de R$ 185,98. É só entrar, clicar aqui e você vai ser redirecionado aqui para a plataforma do curso para comprar. E aqui você pode Pix, contas Hotmart, 2 cartões, PayPal, boleto, tá? Então essa é a informação que você já ganha 40%. Seria isso, pessoal? Dúvidas? Valeu, Ninja, muito obrigada. Show. Obrigado a vocês. Bastante coisa, né, Silene? A manufatura. Nossa Senhora, bastante. Dá uma faculdade esse trem aí. Não, tem bastante conteúdo aqui. É formação mesmo, né? É bastante coisa mesmo. E como você falou, é coisa nova e que não tem profissional no mercado, né? Não, não tem quase ninguém fazendo isso. Essa parte, principalmente do PPI, não tem. PPI não tem. E isso daqui, só você melhorar a minha eficiência, quanto que você economiza no projeto da Caoa, entendeu? Né? É verdade. Entendeu? Lógico, tem a cultura da empresa, tem tudo aquilo que você já sabe, né? Mas é muito importante, né? Sim. Jonas, tudo bem? O Jonas é meu aluno, Ah, seu aluno, que legal. é do back-office, nosso aluno, né? Né? E dos dias você Boa vai. Tudo noite, bem, tudo Jonas? bem? Tudo, e aí? Quer se Tudo apresentar para a certo. turma aí? Eu sei que você estava aí. Ah, meu nome é Jonas, eu trabalho, faz uns 6 anos que eu trabalho com Proteus, tá? A minha empresa trabalha já com toda a parte de back-office aí, tá fazendo a implantação do módulo de qualidade, fazendo Ah, que algumas legal. melhorias aí no PCP, Uhum, tá? E eu tô buscando o conhecimento, né? Trabalho como analista de sistemas, parte de uhum. suporte e desenvolvimento, Tá. né? E aí buscar um pouco de conhecimento e estou pensando aí em mergulhar em mais esse treinamento aí. Ah, é legal, viu? Vale a pena. Ô, Ninja, você não vai fazer nas terças à noite, né? Não, não tem como, né? Você me mata, né? Eu É, tenho porque, logística, tenho gestão de frotas e tenho meu Deus, manufatura. E tem escola ninja de sexta. tá louco, Ninja. E não dorme, só trabalha esse homem. Aí, Jonas, você sendo aluno, você tem mais 10%, tá? Ah, tem mais um desconto ainda. Sim, Sim, cliente nosso aí das nossas formações tem mais 10%. Então, não compra Sim. por esse link que eu te passo o outro, tá, Jonas? Tá, tá bom. E vai começar dia 15 de maio. Bora treinar, pessoal. Davi, Willy. Bora sim. Depois eu queria ver com vocês gestão de frotas, tá? Ah, legal. Isso eu tenho bastante interesse Então. e hoje, como se diz, iria agregar muito com gestão de Sim. frotas. A gestão de frotas é essencial, né? Hoje a gente já tem Você falou, mas você está naquele de combustível, no? Posto, rede de posto? a gente atende também Você questão está de tá dando manutenção para ele? porque hoje nesse mercado aí a gente atua de tudo um pouco, né? Ah, entendi. Mas é bem interessante o material aí, muito legal. E é algo novo. Eu falo que assim, eu conversei com alguns colegas meus que nem fazem ideia do que seja, que trabalham com Proteus, entendeu? chama eles para live do Ninja, Chama sim. que daí eles dá uma ideia, né? Já dá para ter uma noção. Hoje foi a primeira oportunidade que eu tive assim, de participar de uma live do Ninja.
Ah, que legal, cara. É, A ideia é sempre, tendo tempo à noite, né? A gente sim, começar a fazer lives para é, conscientizar vocês e mostrar a tendência do nosso mercado, né? A sim, é, Silene sabe disso, não preciso nem falar. Nossa tendência aqui é Sim, precisamos pessoas, né? é, Capacitar nossos alunos, entendeu? Cada vez mais, entendeu? Porque a necessidade é muito grande, entendeu? O pessoal precisa cada vez mais, entendeu? já quem está avançado já está indo para IA, POI, essas coisas, né? Então. Mas o básico, o essencial, a raiz de tudo, a gente precisa. E se a gente não tiver esse embasamento lá de todo o processo, como Perfeito. funciona, não tem como usar IA em cima disso. Porque o cliente vai falar assim para você: ah, eu estou nessa situação, o que, que eu faço? é, Se você não sabe a base, sim, você não sabe nem o que você pode oferecer para ele, quanto você pode economizar para ele, pode ser um contrato em cima de resultado com ele, entendeu? Então, vocês são as pessoas que mais trazem projetos para as empresas, né? Vocês estão na frente do cliente. Mas se vocês não conseguem enxergar, né? Por isso que eu falo que é VIS, né? Visão integral sistêmica, vocês têm que ter essa metodologia de enxergar o que vocês podem melhorar para o cliente, entendeu? A tendência, onde ele vai chegar, onde ele vai bater de frente, entendeu? Se você não tem essa capacidade, entendeu? Vocês acabam não conseguindo mostrar para o cliente o que ele precisa fazer, entendeu? Então, quando você tem uma visão, né, você entender a língua que ele está falando ali naquele momento, é muito claro, entendeu? A Silene mesmo está em projetos da Caoa, que parece que um fala português, outro fala inglês, outro fala aqui, coreano, chinês. Meu Deus. Mas é cultura da empresa. Imagina juntar a Caoa, juntar a Hyundai, juntar todas as empresas diferentes, com culturas diferentes, e quer que produza. Não tem como, é difícil, entendeu? E as empresas hoje, elas agregam, tem muitas fusões, tem legados de empresa. Então, hoje, o chão de fábrica é muito importante para as empresas, cada vez mais, entendeu? Então, quando a gente fala aqui das nossas formações, aí você fala, puxa vida, eu preciso entender, eu preciso ter um entendimento do cliente, o que é esse processo, né? Que eu falo do nosso terceiro pilar aqui. Hoje, o nosso terceiro pilar, né? O GAN, né? O que é o GAN? Que é o Grupo Acelerador Ninja, entendeu? e aí, vai, Te abençoe. Pode ficar com a geladeira? Então, em cima desse Grupo Acelerador Ninja, a gente trata o terceiro pilar, gestão de tempo, produtividade, inteligência emocional. A gente trata toda essa parte para vocês poderem evoluir mais, né? Você sabe que não é só tecnologia, vocês precisam ter essa evolução, entendeu? Então, é um grupo de assinaturas que a gente está preparando aqui para vocês evoluírem cada vez mais. E aqui dentro vai ter todos os níveis de evolução também. Tá? Isso é novidade, é primeira mão aqui, entendeu? Vai ter o nível aprendiz, o nível discípulo, mestre e ninja. Você vai evoluindo de níveis aqui dentro, entendeu? Então aqui vão ter workshops, uma vez por mês vão ter eventos que nem a gente está fazendo a live aqui, mas exclusivo para quem são dos nossos grupos de assinatura, entendeu? E aí a gente vai evoluindo cada vez mais, até chegar a esse nível ninja, entendeu? Então a gente vai evoluindo dentro do processo aqui, todinho. Então, essa também é uma nova evolução que a gente está fazendo. A gente sempre está buscando coisas, né, Silene, para agregar conhecimento para vocês. Nós não fazemos nada que a gente queira. A gente faz o que vocês pedem para a gente. Eu tenho mais de 4 mil alunos, então os alunos vão pedindo e eu vejo a necessidade. Então, comecei pelo pilar 1, tecnologia, pilar 2, negócios, e agora estou no pilar 3, de gestão de tempo, produtividade, inteligência emocional, saúde e bem-estar, propósito de vida, né? Então, a gente vai evoluindo, porque isso é muito importante hoje dentro da nossa formação. Não adianta só você conhecer a parte técnica. Ok? Davi? Tudo bem? Dúvidas? Beleza, Nígia, muito obrigada, tá?
Legal, então. Podemos encerrar? Podemos. Até podemos. mais, gente. Então, Obrigado. William, eu coloquei o link aí para vocês também. Aproveitem, que está com 40%, tá? Enquanto está 40%, depois a gente tem 5 pessoas, eu já abri a turma para 15 de maio, então é uma exceção, a gente está em 40% ainda de desconto, mas esse desconto vai acabar em breve, vai para 20%. Então, aproveitem e economizem, que vale bem a pena. Não me chama aí, William, eu te chamo lá também, a gente vai conversando, tá? Não, fechou. Combinado. A sua ideia, o que seria o quê? Deixa eu parar aqui a gravação.